Muito boa tarde a todos. Eu venho aqui hoje para deixar uma ilustração para os interessados, que eles possam meditar e tentar entender o que eu quero dizer com esta pequena ilustração. Muito bem, vamos lá. Esta ilustração é sobre as ovelhinhas do aprisco. Então é o seguinte, vou começar lendo aqui o que eu pude escrever e depois eu vou dar uma pequena explicação. Havia um fazendeiro que tinha 5 ovelhas no aprisco. 4 delas trabalhavam todos os dias com muita dedicação. Algumas não se destacavam tanto por causa da sua falta de instrução e falta de preparo para o trabalho que estavam exercendo. A outra ovelhinha cuidava da limpeza do curral. Ela também se dedicava bastante com o seu trabalho. Tinha também o pastor das ovelhas. Ele cuidava delas para que não se perdessem umas das outras e viessem ser sempre unidas, ajudando umas às outras quando vier precisar. O pastor ensinava tudo o que elas precisavam saber para fazer um bom trabalho. Então aqui começa a parte do fazendeiro. O fazendeiro é o dono do aprisco. Ele falou para o pastor o seguinte: pastor, no aniversário de cada ovelhinha, a gente vai ver quando elas tiverem um bom desempenho no seu trabalho, aquela que mais se destacou, aquela que mais se dedicou, que não teve reclamações, que não criou problema para o fazendeiro, etc. Ela receberá uma gratificação no dia do seu aniversário. Certo? Foi isso que o fazendeiro falou para o pastor e prometeu que as ovelhinhas iriam receber um presente no dia do seu aniversário, pelo seu bom trabalho como tipo de reconhecimento. O pastor gostou da ideia porque isso servia como incentivo para as ovelhinhas. Por isso, ele contou a novidade para todas elas, as quais ficaram felizes por também achar que era uma novidade. Certo? O fazendeiro chegou para o pastor e disse: pastor, aqui nós vamos fazer assim. Quando aquelas ovelhinhas que se dedicarem mais, ou seja, no final das contas, tiver uma que tenha mais destaque, que não deu trabalho para ninguém, que foi, perfeito no seu trabalho, ela vai ganhar um presente no dia do seu aniversário, correto? O pastor gostou da ideia, porque ia incentivar as ovelhinhas, a trabalhar e se dedicar mais. Muito bem, continuando. Então o pastor percebeu que entre as ovelhinhas, uma delas se destacou. Quer dizer, das 4 ovelhinhas, uma delas se destacou mais que as outras. Ela chamou a atenção dele e ela obedecia tudo o que ele mandava. Ela obedecia tanto que às vezes até o surpreendia, pois fazia além daquilo que lhe era cobrado. Então o pastor dava uma ordem para a ovelhinha
E ela fazia aquela ordem que ele executava aquela ordem, e além do que ele mandava, ela fazia outras coisas que ele não mandou, mas que precisava ser feito para se ter um bom trabalho, entendeu? Tipo assim, não precisou nem falar, ela já foi lá e já fez. Muito bem. Enquanto as outras ovelhinhas andavam em trancos e barrancos, não se entendiam. Elas não estavam conseguindo acompanhar o ritmo da outra ovelhinha. Mas o pastor começou a ensiná-las, ensinando, explicando tudo como funcionava. Mas as ovelhinhas não queriam muito, sabe? Parece que não era muito a área delas. Mas no começo elas aceitaram e tudo começou tudo bem. Elas foram chamadas a atenção por falhar em seu trabalho, mas mesmo assim elas esforçavam para aprender e não respondiam ao pastor. Elas sempre obedeciam com humildade e com o tempo até melhoraram um pouco, mas ainda não estava bom, precisava melhorar ainda mais. Enquanto isso, aquela ovelhinha que tanto se dedicava ao trabalho e que nunca deu trabalho para ninguém e nem motivo para uma reclamação sequer, ela nunca foi repreendida porque não tinha motivo. E quando chegou o aniversário dela, ela ganhou um presente do fazendeiro. Chegou o aniversário dela, né? O fazendeiro foi lá e cumpriu com sua palavra. Mas ele cumpriu com a sua palavra porque o pastor ficou no pé dele, cobrando. E aí? Vai lá, reconhece o trabalho da ovelhinha e dá o presente que você prometeu. E falou várias vezes, né? Até que um dia ele veio e deu o presente da ovelhinha. Mesmo atrasado e tal, ela gostou. Ela ficou feliz e tal. Ele cumpriu com a palavra dele e ela cumpriu com a sua obrigação por ter feito um bom trabalho durante o ano. Muito bem. Isso aconteceu a primeira vez. Vamos para o segundo ano. Sem ter reclamações, ela foi uma pessoa, uma ovelha que se destacou em todos os quesitos. Ela surpreendeu seu pastor em tudo e chamou muita atenção, porque além do mais, ela o ajudava no dia a dia, na sua rotina. Bom, esta ovelhinha, que tanto era dedicada, ela recebia elogios das outras ovelhas próximas que a conheciam. Com o passar do tempo, 3 daquelas ovelhinhas se perderam pelo caminho, por não aceitar as ordens do seu pastor. Muito bem. Havia umas ovelhas que começaram até bem, mas depois deram uma relaxada e quiseram fazer do jeito delas. E quando o seu pastor chegou para orientá-las, elas não aceitaram. Acharam que eram as regras do pastor e aí não quiseram atender. E aí, por esse motivo, o pastor foi obrigado a substituí-las. Por isso, o pastor foi obrigado a tirá-las do aprisco, substituindo por outras, e começou tudo de novo. Isso aconteceu por algumas vezes, até encontrarmos as ovelhas certas para esse trabalho. E aquela ovelhinha que tanto se dedicava no trabalho, trabalhava e dava orgulho a seu pastor e nunca dava trabalho para o fazendeiro e nem para ninguém, para que, pelo contrário, ela o ajudava muito no dia a dia, e esta ovelhinha aprendeu tudo o que o seu pastor passou para ela e guardou na sua memória. O que aconteceu? Esta ovelhinha se dedicou tanto, mas tanto, ela aprendeu tanto, tudo que o pastor passou para ela. E além disso, ela foi além, porque ela fazia além do que lhe mandavam. E com isso o pastor percebeu
e depois ela começou a treinar as novas ovelhas que iam chegando, já ajudando o pastor, entendeu? Agora, ela é quem ensina as outras ovelhas que estavam chegando no aprisco. E assim ela fez por várias vezes, até elas aprenderem. Então o fazendeiro ficava satisfeito, porque o pastor vivia falando o tempo todo para ele. Tem uma ovelhinha no aprisco que ela é muito boa, trabalha honestamente, não reclama de nada, faz tudo o que pede, ela ajuda os outros, ela treina as outras ovelhinhas e sabe, ela ajuda muito, ela é uma ovelhinha 10 e nunca teve reclamação de ninguém. Correto? Com isso, o fazendeiro ficava satisfeito e dizia: muito bom, pastor, você está fazendo um bom trabalho, está ajudando a gente aqui e tal. Então, era isso que acontecia. E o pastor, por sua vez, ele trabalhava também nesse aprisco, ajudando o fazendeiro sem ganhar nada. Simplesmente porque esse pastor, ele tinha um bom coração. E ele deu a sua palavra um dia que iria ajudar no que ele pudesse. Como ele deu a sua palavra, ele cumpre. Mas ele não ganha nada com isso. Então o tempo foi passando, e aquela ovelhinha era o orgulho do pastor, que nunca deu trabalho para ele e nem para ninguém, nem para o próprio fazendeiro. E as outras sempre davam algum tipo de trabalho. Uma reclamaçãozinha aqui, outra reclamaçãozinha ali, e a ovelhinha dedicada, ela nunca teve reclamação de ninguém. Muito bem. Mas o pastor, aos poucos, foi treinando elas com a ajuda da principal ovelhinha, até que elas aprenderam o seu trabalho. Essas outras ovelhinhas que vieram depois, elas começaram a dar trabalho, mas elas tinham vontade, sabe? Elas tinham vontade de aprender e humildade para não responder o pastor. Isso ajudou com que elas aprendessem um pouco mais. E depois desandou um pouco de novo, a gente conversou de novo, o pastor conversou com elas, a ovelhinha, que era a principal do aprisco, dava conselhos, falava como fazia, e aos pouquinhos elas foram pegando a coisa, certo? Final das contas, esta ovelhinha, algum tipo de trabalho, mas o pastor aos poucos foi treinando com elas, e elas aprenderam, até que chegou a quase 100% de aproveitamento. Mas estava bem melhor do que antes. Daí passou mais-se um ano, chegou o segundo ano, e mais um aniversário daquela ovelhinha dedicada. E ela ansiosa, porque queria ser reconhecida por mais um ano de trabalho. E ela falava para o pastor: olha, está chegando o meu aniversário, o que será que eu vou ganhar dessa vez? E o pastor falava: se você ganhou um bom presente antes, pode ser que ganhe um bom presente de novo, porque agora já são 2 anos sem reclamações. E ela ficou toda feliz, né? Então vamos ver. Chegou novamente o aniversário daquela ovelhinha que tanto dava alegria a seu pastor. Só que desta vez o fazendeiro não lhe deu presente nenhum. Esqueceu da pobre ovelhinha, coitada. Ela não foi reconhecida como tinha prometido o fazendeiro. Daí ela ficou muito triste por não ter tido o seu trabalho reconhecido. Então o pastor ficou com dó dela. E também não gostou da atitude do fazendeiro, porque ele mentiu, ele não cumpriu com a sua palavra no segundo ano. E mesmo o pastor mandando vários recados para ele: o dia está chegando, reconheça o trabalho da ovelhinha, porque assim vai incentivar para ela ter o terceiro ano cada vez melhor. Mas não adiantou de nada. Os recados foram que se não tivesse acontecido e não foi respondido, o fazendeiro, o qual não deu atenção e ficou por isso mesmo.
fingiu que não sabia ou foi pura maldade do seu coração. Então, no segundo ano, o fazendeiro não deu atenção de reconhecer o trabalho daquela ovelhinha, a qual ficou muito triste, por ter feito um esforço muito grande para fazer um bom trabalho. Mas segundo orientação do seu pastor, aquela ovelhinha que sempre trabalhava direitinho, continuou fazendo um bom trabalho. Quer dizer, o pastor pediu para ela, olha, você faz a sua parte. Se ele não fez a dele, você faz a tua. Porque lá em cima no céu tem um pastor que é maior do que todos os pastores. E ele vai reconhecer o teu trabalho. Fica tranquila, porque ele é justo. Independente de ganhar presente ou não ganhar presente, de ser reconhecido ou não, o seu pastor lhe disse essas palavras, que cada um faz a sua parte, independente disso ou daquilo. Então, é o seguinte, a ovelhinha começou a se conformar, por causa dessas palavras do seu pastor. E continuamos nosso trabalho, aquela ovelhinha dedicada continuou o seu trabalho como sempre, sempre fazendo direitinho, nunca reclamou de nada, sempre orientada pelo pastor. E aí as outras ovelhinhas começaram a fazer direitinho também. E aí já está quase que tudo 100%. Algumas coisinhas aqui e ali, mas nada grave, certo? Ela orientava as outras no aprisco, e com a ajuda do pastor, agora todas estão trabalhando, bem com exceção de algumas pequenas falhas, que não são consideradas graves. Mas aquela dedicada ovelhinha não cometeu erros até hoje, pela surpresa do seu pastor e também de outras pessoas, seja pequenos ou grandes. Isso é uma coisa inédita em toda a vida de pastor. O pastor, com mais de 100 ovelhas que já trabalhou, nunca viu uma ovelhinha tão dedicada como essa. Ela era uma ovelhinha dedicada 100%, 1000%, digamos assim. Ela fazia o dela e mais o dos outros e ainda sobrava para aconselhar o pastor. Ela dava sempre assim uma certa, quando o pastor ficava meio desligadão, ela chegava e, opa, você não deve fazer isso. E aí o pastor caía em si. Já pensou uma coisa dessa? Vejamos o que aconteceu. Então, passados 2 anos de trabalho dedicado, sem uma só reclamação, sem faltar um dia sequer, fazendo tudo que o fazendeiro pediu e tudo que o pastor lhe pediu, ajudando de bom coração, ela foi sempre e continuou sendo aquela ovelhinha dedicada. Então, quando chegou um dia, ela ficou doente. A ovelhinha ficou doente, coitadinha. Em 2 anos de trabalho, ela nunca tinha adoecido. E os outros ficavam direto com problema. As outras ovelhinhas. Ela não. Mas chegou a vez dela. Então, esta ovelhinha foi ao médico. E a médica deu atestado médico para essa ovelhinha descansar e se recuperar por alguns poucos dias. Certo? Para se recuperar da sua enfermidade. Mas pegou atestado médico por causa do seu problema. Mesmo assim, esta ovelhinha ficou preocupada por ser uma ovelhinha 100% dedicada ao trabalho. Mas o seu pastor falou para ela assim: fica tranquila, ovelhinha, porque você tem o direito como todas as outras. E o fazendeiro vai reconhecer desta vez o seu trabalho e não vai negar a sua gratificação mensal, que era uma gratificação mensal que as ovelhinhas ganhavam todo mês, por não faltar o trabalho. Certo? Mas, infelizmente, quando chegou o dia de receber aquela gratificação mensal de alimentos, a ovelhinha ficou triste, porque a sua gratificação não chegou. Daí ela pergunta para o pastor: pastor,
por que a minha gratificação mensal não chegou? Eu não faltei. Aí ela ficou triste e o pastor explicou para ela: calma, calma, que eu vou resolver essa situação. Daí o pastor perguntou: por que você está triste? Ela respondeu: é porque o fazendeiro não mandou minha gratificação mensal por causa do atestado médico. Isso me cortou o coração. Assim disse o pastor. Isso me cortou o coração. Pelo amor da ovelhinha e pelo seu dedicado trabalho durante esses 2 anos, sem nenhuma falha. Nenhuma falha. Ela foi impecável. Nunca deu trabalho para ninguém. Sempre ajudou no que precisou. E o fazendeiro cortou sua gratificação mensal só porque ficou doente e tinha atestado médico, o qual não significa falta ao trabalho. Então o pastor sentou com ela e lhe fez um carinho até que ela ficou mais tranquila. Ele disse: não se preocupe, ovelhinha, porque eu vou resolver essa situação para você, porque eu também não concordo que uma ovelhinha afastada por doença, ela perca a sua gratificação mensal com uma coisa dessa. Aí o pastor disse: é assim que eles estão agradecendo 2 anos de trabalho impecável que você teve? Não está certo isso. Pelo seu bom trabalho até hoje, sem dar um só motivo de reclamação, não vou aceitar, porque qual é? Aqui é assim, a gente pune a quem precisa ser punido e reconhece a quem precisa ser reconhecido. E não vou aceitar que uma burocracia idiota venha manchar o desempenho do trabalho de uma ovelhinha inocente. Daí o pastor a confortou e ela ficou mais tranquila, pois ele disse que não iria acontecer novamente. E aqui eu termino a ilustração. Espero que possam entender e responder se tiverem sabedoria. Muito bem, meu caro fazendeiro. Agora eu vou falar diretamente a você. Você prometeu um dia para o pastor que iria dar gratificações para cada funcionário, para cada ovelha que se destacasse no seu trabalho. E você mentiu. O primeiro ano você deu. O segundo ano você nem deu as caras. E agora eu te pergunto: como é que você tem a cara de pau de tirar a contribuição mensal de uma ovelhinha que trabalhou durante 2 anos sem que haja uma só reclamação, só porque ela tirou licença médica por alguns dias, não faltou? É assim que vocês reconhecem o trabalho dessas ovelhinhas? Meu caro amigo, você está errado. Aqui para nós, você pode ser um cara estudado, você pode ser um cara inteligente, mas não está parecendo que você tem sabedoria. Por quê? Se você não agrada uma ovelhinha que fez um bom trabalho, ela vai ficar triste por não ter sido reconhecido. E também ela pode arrumar outro emprego e vai embora, como tem acontecido muito no seu aprisco, que eu estou sabendo. Está cheio de ovelhinha pulando para outros currais, para outros apriscos, procurando pastor. E tudo porque acontece esse tipo de coisa que eu estou sabendo. Não são bem tratadas, elas são humilhadas. Eles falam para mim. As ovelhinhas andaram falando para mim. E aí procuram outro pastor, porque não estão gostando do fazendeiro atual. Então é o seguinte:
Teve outra ovelhinha também desse aprisco que foi tirado dela, a sua contribuição mensal. E isso não está correto, porque também foi por causa de atestado médico, por causa de doença. É burocracia? É regra da empresa? É a política da empresa? Olha, meu caro, vou te dizer uma coisa. Antes da burocracia, antes da empresa, antes do funcionário, existe o ser humano. Tá? Existe o ser humano que foi criado por Deus. E muitos deles são filhos de Deus. E você está fazendo isso por causa de uma burocracia idiota da empresa, sendo que eu sei que você pode fazer diferente. Isso é uma coisa boba, que não precisa isso tudo. Agora o funcionário, a ovelhinha que trabalha o ano inteiro, dedicado, sem reclamações, a primeira oportunidade que tem, você passa a mão na gratificação mensal dela. Isso é ridículo. Aí tem alguém que pode chegar e dizer, mas aqui todos são iguais. É claro, todos são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas que a justiça seja feita. A justiça seja feita. Se tem uma ovelhinha que trabalhou bem, nunca teve reclamações de ano a ano, durante 2 anos seguidos, essa ovelhinha, ela é especial. Ela merece uma recompensa. Tem aquela outra ovelhinha que falhou, que pisou na bola, mas ela não merece um presente, mas ela merece uma boa educação para aprender e se tornar também uma ovelhinha 100% igual a outra. Então é assim, aqui a gente pune quem não trabalha direito e a gente gratifica quem trabalha direito. E aquele que não foi bem, a gente ensina para que eles possam ser bons também no próximo ano. Essa é a questão. Agora que a justiça seja feita. O que foi bom durante este ano tem que ser gratificado, tem que ser reconhecido. Porque senão vai ficar triste, vai ficar chateado, vai procurar outro aprisco para trabalhar. E você vai perder uma ovelhinha dedicada e por causa disso também vai perder um bom funcionário. Por causa da tua burocracia. Você me entendeu? E o pastor que também trabalha para você, junto com essa ovelhinha, é assim que vocês demonstram agradecimento? Eu estou decepcionado com vocês por ter a coragem de tirar a gratificação mensal daquela ovelhinha dedicada e também pelo pastor que também ajudou muito vocês e ajuda sempre que pode. E vocês acabaram reconhecendo o seu trabalho dessa forma, negativamente. Infelizmente, é lamentável, eu acredito que isso precisa mudar, porque as ovelhinhas precisam ser bem tratadas, e nesse aprisco aqui, nós temos o controle de cuidar bem das ovelhinhas, e ninguém vai ficar triste aqui. Aqui todas as ovelhinhas são bem tratadas. Se você conseguir responder esta ilustração, no final do ano, eu enviarei um presente para você. Aqui estou dando a minha palavra de honra. Porque, por sinal, é o que eu tenho de mais valor na minha vida. Aqui as coisas funcionam, graças a Deus. E outra coisa, meu amigo. Se você não tiver sabedoria, vem aqui, que eu vou mostrar para você como se faz. Olha, deixa a burocracia de lado e vamos valorizar o ser humano. Entendeu? Antes de tudo, ele é um ser humano e precisa de respeito.